pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a construir retas paralelas e retas perpendiculares, que são aquelas que são concorrentes, né? Elas possuem um ponto em comum, mas têm uma particularidade bem específica que formam ângulos de 90 graus. Agora que nós já sabemos usar o transferidor, nós vamos usar uma régua ou a parte lateral do seu transferidor, também sem problemas, e um esquadro. Bom, se você não tiver esquadro, não se preocupa, porque eu também vou te dar uma solução para fazer sem esquadro, inclusive usando até mesmo a folha de papel, uma quina de livro, enfim, você vai ver algumas das soluções que eu proponho para esses casos, tá bom? O livro inicia aí a parte de construção de retas paralelas e perpendiculares como Pense e Responda. Nós vamos iniciar conforme o autor, certo? Ele traz então assim, ó. Pedro estava no computador utilizando o software GeoGebra. Com a ferramenta reta, ele traçou uma reta e, em seguida, usando a ferramenta reta paralela, traçou duas retas paralelas à primeira. Depois, traçou uma nova reta de tal forma que ela interceptasse as três retas paralelas criadas. Finalmente, com a ferramenta ângulo, ele mediu um dos ângulos formados entre cada uma das retas paralelas e a reta que as intercepta. Depois, moveu esta última reta e viu o que acontecia com os ângulos. Veja como ficou a parte da tela de Pedro em dois momentos. Então, olha lá. Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Em seguida, ele vem perguntando assim, ó, quais tipos de reta Pedro construiu? E aí a gente pode citar algumas. Eu vou pintar aqui de vermelho as retas paralelas. Olha, aqui nós temos essa reta R, essa reta S são paralelas entre si. Então, ó, R é paralela a S. A S é paralela a T, por exemplo. Então, S é paralela a T. Se a gente pegar a reta R e comparar ela com a reta T, a gente também pode perceber que elas são retas paralelas, ou seja, por mais que se prolonguem aí, nunca vão se cruzar, né? Então, a gente pode falar que R também é paralela a T. Mas também a gente tem que pensar que aqui, ó, a gente tem a reta U, que ela é concorrente. Ela é concorrente em relação às outras retas. Olha, ela tem pontos em comum lá, ó, tanto com a reta R, com a reta S e com a reta T. Então, a gente vai falar que a reta U é concorrente, ó. U é concorrente a reta R, a reta S e a reta T. No item B, ele traz assim, ó, o que podemos notar observando os ângulos que Pedro mediu? E se a gente observar, olha, os ângulos, eles possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. A gente pode notar, então, que os ângulos são congruentes, mesma medida, tá bom? Lembra lá, ó. Claro que aqui eu falei do primeiro desenho. Eu vou apagar essa tela e vamos também comparar com o segundo desenho e a gente vai notar que realmente as relações também são as mesmas. Aqui agora a gente vai trabalhar com esse segundo desenho que o Pedro fez, mas assim, as relações são realmente as mesmas que eu já citei anteriormente, tá? As retas R, S e T são paralelas. Vale lembrar que eu usei o símbolo e acho que acabou passando batido aí de lembrar vocês que é o símbolo de retas paralelas, tá? Então, ao invés de a gente escrever mesmo paralela, a gente pode usar o símbolo. Vou dar como exemplo, tá? Porque você já tem aí anotado todas as retas paralelas, tá bom? Duas barrinhas paralelas. Então, R é paralela a S. E também
ali a relação que tem a reta U. A reta U é uma reta transversal, olha. É uma reta, pronto, é uma reta chamada concorrente porque ela possui aqui, ó, pontos em comum na interseção, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a interseção de U com a reta R. Então, U e R são concorrentes. A interseção de U com a reta S e a interseção de U com a reta T. Quando a gente fala de retas concorrentes, a gente tem que lembrar que elas se interceptam em um único ponto. Agora, a gente vai analisar as concorrentes, mas que acontece uma coisa mais específica. Ou seja, elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum e o ângulo formado entre elas é um ângulo de 90 graus, não como esse aqui de 77 graus ou esse de 53 graus. Nesse primeiro caso, nós temos então transferido 1. Estou sobrepondo ali um ângulo para que vocês notem que ele possui ali 90 graus, então essas duas retas são perpendiculares, ao contrário do nosso segundo exemplo, que quando a gente alinha lá o ângulo, né, ao centro do transferidor e ao zero, nós podemos notar que o ângulo possui 132 graus, ou seja, essas duas retas são apenas concorrentes, não são perpendiculares. Voltando ao livro, nós temos: aproveitando a montagem feita no GeoGebra, Pedro utilizou régua e esquadro e fez uma construção seguindo algumas etapas. A primeira etapa foi: Pedro usou a régua como se fosse a reta U. Encostada nela, ele pôs o esquadro e representou uma reta. Na segunda etapa, sem mover a régua, Pedro deslizou o esquadro, mantendo-o em contato com ela e traçou uma representação de outra reta. Na terceira etapa, ele fez a mesma coisa da etapa anterior e traçou uma terceira representação de reta. E na quarta etapa, retirados a régua e o esquadro, então ele tem essa representação aí. Essa representação de Pedro, olha, são representações de retas paralelas. Com o esquadro é super simples, como Pedro fez. Mas você pode estar pensando sem esquadro. Lembra no início do vídeo que eu te falei que eu ia dar uma solução para isso? Então vem comigo. Bom, então com o auxílio de uma régua, de um livro ou de um papel mais duro, você consegue também fazer se você não tiver o esquadro. Bom, aqui eu vou traçar minha primeira reta, vou segurar a régua, porque ela não pode sair do lugar, e vou traçar minha segunda reta, assim como a terceira. Prontinho. Aí estão 3 retas que são paralelas. Bom, então nós temos que R é paralela à reta S, a reta S é paralela à reta T e a reta R também é paralela à reta T. Eu trouxe como exemplo de retas perpendiculares o exemplo de um mapa de uma cidade, onde a gente tem algumas ruas aí. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui da rua T, da rua R, elas são ruas perpendiculares, porque entre elas formam um ângulo de 90 graus. É importante salientar que retas perpendiculares, elas são retas concorrentes, porque elas possuem um ponto lá em comum e que formam um ângulo de 90 graus. Da mesma forma, então, eu tenho aqui a rua S e a rua P. Também são ruas perpendiculares, porque formam ali, então, um ângulo de 90 graus. Agora, ao contrário aí do caso da rua P com a rua Q, elas não são perpendiculares. Por quê? Aqui, ó, nós temos um ângulo maior que um ângulo de 90 graus, inclusive chamado ângulo obtuso. Uma opção para quem não tem esquadro e quer desenhar retas perpendiculares é como eu estou fazendo, com auxílio de uma régua ou um livro ou
aí um papel grosso, que nesse caso eu usei a capa de um caderno antigo. Então, desenhei, agora eu vou prolongar, e aí nós temos então duas retas que são perpendiculares, a reta RS então são perpendiculares.